Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre o Asterisk e o tema de hoje é Dialplane, mais especificamente variáveis. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é uma variável. Eu quero que você imagine o seguinte cenário. Eu tenho um menino que ele está digitando no computador o seu trabalho de escola. Enquanto ele digita o trabalho, ele está ocupando um espaço temporário no computador, que nesse caso a gente conhece como memória RAM. Os dados que ficam na memória RAM, eles são voláteis. Então, a gente está falando de um espaço temporário. Se o usuário não salvar esse arquivo, e por qualquer motivo, se o computador travar, ou se ele desligar por falta de energia, ou se ele fechar a aplicação, esse arquivo ele vai ser perdido, ele não vai ser salvo. Esse ato de salvar equivale a pegar os dados que estão naquele espaço temporário, que é um espaço transitório, e salvar ele no disco rígido, que é o espaço definitivo. Isso a gente chama de persistência. Eu dei toda essa volta aqui para explicar que variável é tudo aquilo que eu guardo nesse espaço temporário dentro do computador. É um dado que eu vou precisar utilizar durante o fluxo da minha aplicação. Só que após a execução da minha aplicação, se eu não guardar essas informações, esse dado se perde. Então, resumindo, é um dado temporário que eu posso utilizar e manipular durante o fluxo da minha aplicação. Mas como isso se aplica dentro do Asterisk? Então, no Asterisk, a gente tem algumas variáveis por padrão do sistema e a gente pode criar algumas durante o fluxo do nosso dialplane. Uma coisa muito importante de entender no conceito de variáveis é a questão de escopo. No Asterisk, existe basicamente dois escopos. O primeiro deles é o escopo global, onde eu consigo ter acesso a essas variáveis globais de qualquer ponto do meu dialplane, da minha aplicação, e as variáveis de escopo local. Dentro do escopo global, eu tenho as variáveis globais, então elas se comportam parecido com constantes, que eu consigo definir valores dentro do meu extension.conf e utilizar em qualquer ponto do meu dialplane. Eu tenho as variáveis padrões que o Asterisk fornece. Eu posso ter variáveis de ambiente do operacional, e eu tenho a parte de banco de dados do Asterisk, que é um banco de dados chave-valor local, onde eu consigo persistir informações, que nem, por exemplo, se o agente está logado, se ele está em fila, se ele tem um sigame. Posso criar lógicas com uma certa complexidade no meu dialplane, persistindo preferências de usuário e não perturbe, alguma coisa do tipo. Aqui dá para fazer bastante coisa. E no escopo local, eu tenho as variáveis de canal. Então, o canal é uma das pernas da chamada. Então, se eu tenho uma chamada externa, eu tenho uma perna entre o usuário e o asterisco e outra perna entre o asterisco e o destino externo através de um tronco, por exemplo. E eu tenho as variáveis que podem ser compartilhadas entre canais. Então, imagina que eu tenho uma chamada que entrou no ramal 100, ele atendeu, eu defini, por exemplo, o número de protocolo. E quando ele transferir para o ramal 101, aquele protocolo tem que passar do canal do ramal 100 para o 101. Então eu consigo definir variáveis que podem ser compartilhadas entre canais de uma bridge, de uma ponte. Essa parte a gente pode ver com mais detalhes mais para frente. Hoje eu quero basear esse vídeo em cima da variável local de canal extend. No nosso exemplo aqui, o usuário vai iniciar uma chamada por um DDD. Um ponto que é importantíssimo entender que existem padrões de descagens e a partir de um padrão de descagem a gente vai ter um roteamento daquela chamada. No nosso caso aqui, o underline 0x ponto é o nosso padrão de descagem para uma chamada DDD, aqui no nosso exemplo. E o asterisk atribui automaticamente o valor discado pelo usuário à variável extend. O padrão de uma variável no asterisco é cifrão, abre-chaves e o nome da variável. Na próxima linha, eu tenho a aplicação dial repassando a variável extend para o tronco que eu estou utilizando para a saída. Um outro ponto super importante é entender como a gente consegue manipular a variável dentro do dialplane no asterisk. Então aqui eu tenho a nossa variável extend, o usuário discou 0123456789. E aqui nesse meu exemplo, eu estou ignorando os dois primeiros dígitos discados pelo usuário. Então eu pego o valor total e removo os dois dígitos da esquerda para a direita. Então vamos ver como isso aqui funciona. Eu vou acessar aqui a nossa máquina que a gente tem configurada para o tutorial.
Vamos lá. Vou escalar os privilégios. Ok, estamos como root. Vou abrir o diretório de configurações do Asterisk. Vou acessar o nosso dialplane. Então, vou criar aqui um dialplane de teste. Vou colocar aqui um comentário manipulando variáveis. Então, extend. Então, a gente vai receber aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente vai dar aqui um loop e o valor da variável, então. Vamos ver como vai ficar aqui no nosso dialplane. Então, quero ignorar os dois primeiros dígitos. E depois eu vou desligar o canal para ele não ficar preso. Hangap. Ok. ESC, dois pontos W para salvar, dois pontos Q, sair. Vamos carregar aqui nessa aplicação. Airplane Reload. Ok. Vou abrir aqui o meu softphone. Ok. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então ele eliminou o 0 e 1 e manteve os demais dígitos. Então a gente vai ter o mesmo número discado pelo usuário. Agora a gente vai ter um extend, dois pontos, menos 2. Isso significa que a gente vai manter somente os dois últimos dígitos. Então a nossa contagem agora começa da direita para a esquerda. Então, vamos ver aqui no dialplane como ficaria esse exemplo. Então a gente vai colocar aqui um menos 2 agora. Vamos recarregar o dialplane. Vamos repetir o mesmo teste. Olha só que legal. Então bateu. O usuário discou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente manteve aqui só o 89. A gente consegue fatiar também definindo uma quantidade de dígitos que a gente quer manter. Então agora nesse exemplo, eu vou querer eliminar as duas primeiras casas da esquerda para a direita e eu vou querer dois dígitos também da esquerda para a direita. Então aqui a gente vai eliminar os demais e vamos manter somente o 23. Existe a possibilidade também de ter o tamanho negativo. Então o comportamento ele vai ser ligeiramente diferente. Então a gente vai eliminar os dois primeiros dígitos da esquerda para a direita. E o menos 2 aqui quer dizer o quê? Quer eliminar os dois últimos dígitos da direita para a esquerda. Então a gente vai manter aqui só o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vamos ver também esse exemplo aqui como funciona dentro do dial play do Asterisk. Então agora eu vou copiar aqui esse nosso padrão. Same N. Ok. Opa, foi uma vírgula mais aqui. Menos 2, então aqui vai ficar 2. Eu vou copiar aqui também essa nossa para colocar para fatiar por tamanho. Vamos lá. 2.2 e 2.2 aqui com tamanho negativo. Vou salvar ESC dois pontos WQ. Vou acessar o Asterisk e recarregar o dialplane. Ok. Então vou repetir o teste aqui. Olha que legal. Então, a gente eliminando aqui os dois primeiros dígitos, mantendo os dois últimos dígitos,
Pegando o 23 conforme o exemplo do slide, então a gente eliminou os dois primeiros, manteve os dois seguintes. E no último exemplo, eliminamos os dois primeiros e os dois últimos, que a gente tem aqui. Então agora a gente já consegue entender como utilizar isso aqui no mundo real. Antes de mais nada, a gente precisa entender os padrões de descagens que existem no Brasil. O nosso exemplo aqui do vídeo é um DDD. O usuário discou 0, 11 e o número de telefone. Então aqui a gente tem o 0, indicando que é um DDD, seguido do código de área, no nosso exemplo aqui 11 São Paulo, e o telefone, que no nosso caso aqui é o telefone do Genil. Mas o padrão de descagem de um DDD da maior parte das operadoras aqui do Brasil é 0, o código da operadora, código de área e telefone. Então, no nosso exemplo, a chamada deve ser passada para frente como 0, 15, no meu exemplo estou fidelizando com a operadora Vivo, 11, que é o nosso código de área, e o telefone. Então, aplicando as regras que a gente viu até aqui, ficaria como? Então, a gente tem aqui o número discado pelo usuário. Então, eu preciso eliminar o zero inicial, então xten 2.1, e preciso incluir o 015 na frente. Então, ficaria dessa forma. Simples, né? 015 xten 2.1. Então, o resultado final seria esse. O usuário discou 011 3709 2380 e foi passado para frente 015 11 3709 2380. No nosso dial plane do asterisco ficaria como? Então, eu tenho o padrão de descagem do usuário e a regra como vai ser passada para frente. Então, vamos ver isso daqui na prática. Acessar aqui nossa arquivo do dial plane. Eu já tenho aqui a nossa regra de saída. Então, eu vou colocar aqui basicamente um 015 aqui para a gente ver como vai ficar. Ok. Vou fazer a descagem. Então, 011 3709 2380. Vamos ver aqui que foi passado para frente. Ó, o usuário discou 011 3709 2380. E o que foi passado para frente aqui, olha só. 015 11 3709 2380. Então, 0, operadora, código de área e o número de telefone. Beleza, conseguimos colocar em prática todo esse conceito que aprendemos. Então, como a gente viu no primeiro slide desse vídeo, a parte de variáveis, ela é bem grande. É muito importante que vocês saiam desse vídeo entendendo essa questão de manipulação de variável. Isso vai permitir que vocês avancem para condicionais e para dial planes mais complexos. Mas por hoje, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou tiver alguma dica de conteúdo, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até a próxima!